Eu quero que você imagine uma cena simples. Uma daquelas que parecem pequenas, mas que ficam guardadas na memória por anos. Era cedo. Ainda não era exatamente manhã, mas o céu já começava a clarear. Aquele momento silencioso em que a cidade ainda não acordou completamente. As ruas estavam quase vazias. Um homem estava sentado na varanda de casa, segurando uma xícara de café ainda quente. Não havia música, não havia celular na mão, não havia pressa. Apenas silêncio. Ele tinha 40 e poucos anos, o rosto marcado por tempo, trabalho e algumas noites mal dormidas. Nada extraordinário, nenhuma história de sucesso estampada em capa de revista, nenhuma vida cinematográfica, mas havia algo nele, algo difícil de explicar. Uma calma firme, uma espécie de estabilidade que não dependia do dia estar bom. Naquela manhã, enquanto o vapor do café subia devagar, um som quebrou o silêncio. Um pássaro. Pequeno. Ele pousou no fio de energia bem em frente à casa e começou a cantar. Não era um canto alto, nem chamativo. Era simples, constante, como se não estivesse tentando impressionar ninguém. O homem levantou os olhos, ficou observando. Por alguns segundos, não pensou em nada, só escutou. Talvez você já tenha vivido algo assim, um momento em que o mundo parece desacelerar só um pouco. E naquele instante, ele lembrou de algo, uma memória antiga. Ele tinha uns 9 anos, morava em uma casa pequena, no final de uma rua de terra. Na época não havia internet, não havia celular e a televisão era uma daquelas grandes, pesadas, que demoravam a ligar. As manhãs eram diferentes. Acordar cedo não era escolha, era rotina. O pai acordava antes do sol, sempre. E havia uma coisa curiosa sobre ele. O pai não falava muito. Não era frio, não era distante, só não era de discursos. Mas todas as manhãs, antes de sair para o trabalho, ele sentava no mesmo lugar do quintal e ficava ali alguns minutos, quieto, observando os pássaros. O menino achava aquilo estranho, porque criança gosta de movimento, de barulho, de respostas rápidas. Um dia ele perguntou: "Pai, por que o senhor fica olhando os pássaros todo dia?" O pai demorou alguns segundos para responder, como se estivesse escolhendo bem as palavras, e disse algo simples, mas que ficou gravado para sempre. Ele falou: "Porque eles fazem o que precisam fazer, sem reclamar." O menino franziu a testa, não entendeu direito. Então o pai apontou para um deles que estava no chão, pulando entre pequenas pedras. "Olha ali." O pássaro não acorda pensando se está motivado. Ele acorda e voa. Na época aquilo parecia apenas uma frase, mas frases simples às vezes demoram anos para revelar o significado. O tempo passou, a vida aconteceu. Escola, primeiro emprego, erros, algumas tentativas que não deram certo, alguns planos que ficaram pelo caminho. E como acontece com muita gente, em alguns momentos ele começou a sentir algo que hoje parece comum demais: cansaço. Não apenas físico, mas mental. Aquela sensação de estar sempre devendo algo, sempre atrasado, sempre correndo atrás de alguma expectativa. Trabalhar mais, produzir mais, ser mais, parecer mais. Era como se a vida tivesse virado uma corrida invisível. E em corridas invisíveis, ninguém sabe exatamente onde é a linha de chegada. Foi em um desses períodos que algo curioso aconteceu. Ele começou a acordar cedo de novo. Não porque alguém mandou, não porque estava na moda, mas porque o corpo parecia pedir silêncio. No começo era estranho, sem celular, sem notificações, sem aquele barulho constante do mundo digital. Só o som do vento e, de vez em quando, um pássaro. No início, ele não pensava muito sobre isso, mas aos poucos começou a perceber algo. O pássaro voltava quase todos os dias, sempre no mesmo fio, sempre no mesmo horário, e sempre fazia a mesma coisa: cantar, depois voar, depois voltar. Sem anúncio, sem plateia, sem aplauso. Aquilo parecia disciplina, mas não a disciplina que o mundo gosta de mostrar, não aquela que aparece em vídeo, nem aquela que vira frase motivacional. Era outra coisa, uma disciplina silenciosa,
A mesma disciplina que o pai tentava mostrar anos antes. Aquela que não depende de motivação, depende de natureza, depende de repetição, depende de constância. Um dia ele percebeu algo ainda mais curioso. Ele começou a se organizar melhor, não porque alguém cobrou, mas porque aquele silêncio da manhã mudava a mente. Ele passou a escrever metas pequenas, nada grandioso, nada heróico, coisas simples: ler, treinar, trabalhar, dormir bem, repetir. E foi aí que ele começou a entender a metáfora do pássaro. O pássaro não voa para provar, ele voa porque nasceu para voar. E talvez a maior confusão da vida moderna seja essa. As pessoas tentam provar disciplina, mas disciplina real não tenta provar nada. Ela apenas acontece, todos os dias, um pouco, sem espetáculo, sem anúncio, sem precisar convencer ninguém. Talvez você já tenha percebido algo parecido. Algumas das pessoas mais fortes que você conhece não são as que falam mais, são as que fazem mais, mas fazem quietas. Elas não anunciam batalha, elas simplesmente lutam. Assim como o pássaro, que canta, voa, volta, repete, sem saber se alguém está olhando. E naquele momento, sentado com o café nas mãos, olhando o pequeno pássaro no fio, ele percebeu algo que demorou décadas para entender. Disciplina não é intensidade. Disciplina é retorno. Voltar no dia seguinte. Voltar mesmo sem vontade. Voltar mesmo quando ninguém percebe. Voltar porque faz parte de quem você decidiu ser. O pássaro cantou mais uma vez, bateu as asas e voou. E ele ficou ali, olhando o fio vazio por alguns segundos, como se algo dentro dele tivesse finalmente se organizado. Talvez você esteja se perguntando agora, o que um pássaro tem a ver com a vida de uma pessoa? Mais do que parece, porque existe algo que quase ninguém ensina. A vida não muda em explosões, ela muda em retornos. E aquela manhã ainda guardava uma lição que ele só iria entender completamente um pouco mais tarde. Vamos ver como isso continua. Se você ouviu a primeira parte dessa história até aqui, talvez já tenha entendido que aquele pássaro não estava ali por acaso. Às vezes a vida ensina de forma barulhenta, mas às vezes ela ensina no silêncio. E aquela manhã parecia apenas mais uma. O homem ainda estava sentado na varanda, olhando para o fio onde o pássaro havia pousado. Agora o fio estava vazio, mas curiosamente, o vazio dizia mais do que o canto. Porque quando algo simples desperta um pensamento profundo, aquilo não vai embora rápido. Ele terminou o café devagar, entrou na casa, pegou o celular e, como quase todo mundo faz hoje em dia, abriu uma rede social. Rolou a tela, vídeos curtos, corpos perfeitos, rotinas perfeitas, disciplina perfeita, gente acordando às 4 da manhã, gente correndo 10 quilômetros, gente com frases de efeito, gente prometendo que a vida muda em 7 passos. E de repente, ele percebeu algo estranho. Aquilo tudo parecia disciplina, mas ao mesmo tempo parecia teatro. Porque no fundo ele sabia uma coisa: a vida real não parece um vídeo editado. A vida real parece muito mais com aquele pássaro. Pequena, repetitiva, constante, sem aplauso, sem trilha sonora. E naquele momento uma pergunta apareceu na mente dele. Uma pergunta simples, mas incômoda. Quantas vezes eu comecei algo e parei no meio? Talvez você já tenha feito essa pergunta também. Quantas vezes você disse, agora vai, segunda eu começo, esse mês eu mudo, agora eu vou focar. E no momento em que você disse isso, você acreditou. Não era mentira. Você acreditou mesmo. Mas depois de alguns dias ou algumas semanas, alguma coisa aconteceu. Cansaço, desânimo, distração, comparação, e aquilo que parecia uma decisão forte simplesmente se dissolveu. Ele começou a lembrar da primeira vez que tentou criar uma rotina de treino. Durou 2 semanas. Depois veio o trabalho, depois veio o cansaço, depois veio a justificativa, depois veio o abandono. Depois tentou estudar algo novo, comprou livros, assistiu aulas, planejou horários. Durou 1 mês.
Depois o ritmo da vida voltou. Depois a motivação caiu. Depois o plano ficou esquecido em uma gaveta. Talvez você esteja se identificando agora, porque essa não é a história de uma pessoa, é a história de milhões. A verdade é que muita gente começa, mas pouca gente continua. E isso não tem a ver apenas com força de vontade, tem a ver com uma coisa muito mais profunda: expectativa. Nós fomos ensinados a acreditar que mudança é explosão, mas mudança real é repetição. E repetição não parece emocionante. Ninguém posta o 10º dia comum, ninguém grava o 50º treino simples, ninguém celebra o progresso lento, mas é exatamente ali que a transformação acontece. E naquele momento, ele lembrou novamente da frase do pai. O pássaro não acorda pensando se está motivado, ele acorda e voa, não porque está inspirado, mas porque é o que ele faz. E talvez a maior confusão que as pessoas têm hoje seja essa. Elas esperam sentir vontade para agir, mas disciplina não nasce da vontade. Disciplina nasce da decisão repetida, mesmo quando a vontade não aparece. Algumas semanas depois daquela manhã silenciosa, algo começou a mudar. Nada espetacular, nada digno de vídeo viral. Ele começou pequeno. Acordar um pouco mais cedo, deixar o celular longe nos primeiros minutos do dia, sentar novamente na varanda, ouvir o silêncio e, curiosamente, o pássaro continuava aparecendo. Nem sempre, mas muitas vezes, como se fosse um lembrete vivo, um lembrete de que constância não precisa de plateia. Com o tempo, ele percebeu algo interessante. O problema não era a falta de capacidade, o problema era excesso de distração. Porque viver hoje é viver em um mundo que disputa sua atenção o tempo inteiro. Notificações, comparações, promessas rápidas, tudo tentando te puxar para fora daquilo que realmente importa. E disciplina exige o oposto, exige foco, exige retorno, exige paciência com processos lentos. E isso começou a refletir em outras áreas da vida dele, no trabalho, nos relacionamentos, na forma como lidava com frustrações. Ele começou a perceber que disciplina não é sobre rigidez, é sobre estabilidade. É saber que alguns dias vão ser bons, alguns dias vão ser difíceis, mas o retorno continua. Voltar, 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 voltar outra vez. E é aqui que muita gente desiste, porque o mundo quer resultado rápido, mas o corpo muda devagar, a mente muda devagar, os hábitos mudam devagar. Só que existe uma coisa curiosa sobre o tempo. Quando você mantém pequenas ações por muito tempo, elas deixam de ser esforço, elas viram identidade. E isso muda tudo, porque quando algo vira identidade, você não precisa mais se convencer a fazer. Você simplesmente faz. Assim como o pássaro, ele não precisa de um plano de motivação, ele não precisa de aprovação, ele simplesmente vive aquilo que ele é. Alguns meses depois daquela manhã silenciosa, alguém comentou com ele: "Você mudou." E ele pensou sobre isso, porque externamente não havia nada impressionante, mas internamente havia estabilidade. E talvez essa seja a forma mais profunda de evolução. Não é quando sua vida parece extraordinária, é quando sua mente se torna mais firme, mais clara, mais tranquila. Agora deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Se ninguém estivesse olhando, você continuaria? Se não existisse like, você treinaria? Se ninguém soubesse, você estudaria? Se ninguém validasse, você manteria? Essa é uma pergunta difícil, porque disciplina real acontece no escuro, acontece quando ninguém vê, quando ninguém aplaude, quando ninguém percebe. E talvez por isso seja tão rara, mas ao mesmo tempo tão poderosa. Porque uma pessoa disciplinada não depende do ambiente perfeito, ela cria estabilidade dentro dela. E talvez você esteja assistindo esse vídeo agora porque alguma parte sua quer isso. Não perfeição, não uma vida de palco, mas uma vida mais firme, mais consciente, mais estável. Então eu quero te convidar a fazer algo simples, sem promessa grandiosa, sem plano impossível, apenas uma decisão pequena, algo que você sabe que precisa melhorar, algo que você vem adiando, algo que você já prometeu para si mesmo antes. E dessa vez, em vez de pensar em fazer para sempre,
Pense apenas em voltar amanhã, depois voltar no outro dia e depois voltar outra vez. Porque disciplina não é intensidade momentânea. Disciplina é retorno contínuo. E antes de terminar esse vídeo, eu quero saber de você. Comenta aqui embaixo. Qual é a pequena disciplina que você quer começar ou recomeçar? Treinar, ler, dormir melhor, estudar, cuidar da mente? Escreve aqui, porque às vezes assumir um compromisso público ajuda a fortalecer a decisão. E se essa história fez sentido para você, compartilhe esse vídeo com alguém que talvez esteja precisando ouvir isso agora. Alguém que começou muitas vezes, mas ainda está tentando encontrar constância. Porque a verdade é simples. A vida não muda em explosões, ela muda em retornos. Aqui é Disciplina X. E disciplina não é sobre parecer forte, é sobre continuar, mesmo quando ninguém está olhando.